Então, pessoal, temos falado aí há alguns dias aqui no canal a respeito do orçamento a ser apresentado pelo governo federal, que agora foi apresentado, né, no final de agosto, como era previsto e tudo mais. Algumas peculiaridades do que foi colocado ali, mentiras descaradas veiculadas pelo Fernando Haddad ou pela própria Simone Tebet, né, que afirmou inclusive que tudo depende de Deus, o futuro depende de Deus, uma ministra do planejamento, né? Mas agora vamos tratar de dois pontos específicos aqui do orçamento apresentado pelo governo do Lula aí ao Congresso Nacional, duas peculiaridades que são muito importantes porque uma delas, o fundão eleitoral, né, trata das questões eleitorais, daquela grana que vai para os partidos e que foi muito diminuído aqui nessa história, menos de R$ 1 bilhão, muita coisa, é claro, mas talvez você se lembre que o fundão anterior era de 4 bilhões de reais. Mais do que isso, porém, mais interessante, porém, é a questão do aumento do valor das emendas parlamentares aí, 37 bilhões, quase aí R$ 1 bilhão a mais do que o ano passado. Então, o que o governo Lula está querendo com essa história? Será que isso é cheirinho de mensalão, reformulado, repaginado, com uma nova roupagem? Vamos dar uma olhada então no que nos aguarda no orçamento apresentado pelo governo federal. Estou vendo essa notícia aqui no site O Globo. E antes de continuar, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, torne-se membro, patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, começando com as emendas parlamentares, que agora aí não são orçamento secreto mais, né? Olha só, no primeiro ano, sem o chamado orçamento secreto. O que mudou? Não é o Bolsonaro agora, é o Lula. Então, são emendas parlamentares aí reservadas pelo presidente da República pelo orçamento federal, né? Não é orçamento secreto, o mensalão repaginado, igual o pessoal falava na época do Bolsonaro, né? Então, olha só, foi reservado 37,648 bilhões de reais aí, 3,71% a mais do que havia sido previsto este ano, se houvesse correção pela inflação apenas do valor do ano passado, não é, que é 36,3 bilhões de reais. Então, aumentou aqui mais ou menos 1,3 bilhões de reais o orçamento secreto, aliás, as emendas parlamentares, né, a serem distribuídas pelo Lula no ano que vem, em relação ao ano passado, aliás, em relação a 2023, o orçamento apresentado no ano passado, na época do Bolsonaro ainda, 3,71% aqui de aumento. O que é importante nessa história aqui desse orçamento destinado aos parlamentares? A gente sabe muito bem que isso aí é uma moeda de troca do governo Lula, ou de qualquer governo, mas no caso específico, o governo Lula aqui, com os parlamentares, e que o governo tem usado isso com muita frequência para aprovar os projetos que são importantes para ele no Congresso Nacional, coisa que o governo vem tendo muita dificuldade para fazer, diga-se de passagem. Qual é o expediente que o Lula utiliza para fazer passar as suas vontades, ali os seus planos mirabolantes no Congresso Nacional? Libera verbas para os deputados, para os congressistas, né, para os senadores também. Ele não pode determinar o que vai ser feito com esse valor, isso já está previamente estabelecido, né? O que ele faz é liberar esses valores aí com uma maior ou uma menor celeridade e destinado para determinados públicos-alvo ali do Congresso Nacional de forma antecipada, né? Ele determina a fila que vai ser aí utilizada para pagar essas emendas e também o que vai ser pago nisso aí. Até o fim do ano ele tem que quitar tudo, né? Mas a verdade é que o governo tem segurado isso, então, sequestrado esses valores do orçamento parlamentar, do pessoal aí do Parlamento do Congresso Nacional, para liberar isso quando a coisa for mais interessante do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político. Para a aprovação do arcabouço fiscal, por exemplo, o Lula liberou nada menos que 11 bilhões de reais que estavam represados em emendas parlamentares, uma coisa assim asquerosa, vergonhosa, totalmente antirrepublicana. Ele claramente está tentando influenciar nos resultados, na votação do Congresso Nacional, por meio da liberação desses valores aí, de forma mais antecipada ou retendo aí a depender da vontade do Congresso Nacional de colaborar com o seu projeto, com o seu plano de governo. Então, o interesse do governo Lula de subir esses valores aqui é para ter uma moeda de troca ainda mais forte no ano que vem, junto ao Congresso Nacional, para conseguir comprar a vontade, a ideologia dos parlamentares com base nessas emendas parlamentares.
Inclusive o próprio pessoal aqui do site O Globo, onde eu estou lendo isso, afirma isso que eu acabei de falar, né? Os pagamentos dos valores indicados pelos congressistas servem de moeda de troca para o governo ter apoio em temas de seus interesses. É comum que altas quantias sejam liberadas às vésperas de votações consideradas prioritárias, né? Faltou eles falarem que isso aqui é terrivelmente imoral e isso viola a separação entre os poderes. Trata-se de uma clara intervenção, de uma clara intromissão do poder executivo no poder legislativo, utilizando-se do seu aparato econômico na questão da liberação dessas verbas aí e tudo mais. Antigamente havia o tal do orçamento secreto, né, que são as emendas de relator no final das contas aí, que não tem esse ano, a coisa foi alterada, a coisa mudou, o percentual destinado a essas emendas subiu de 1,2% da receita total do governo para 2% da receita, e querendo ou não isso aqui engessa de alguma forma a atuação do Estado ainda, né, do poder executivo no caso, ainda que de uma forma assim não tão severa quanto as emendas de relator faziam anteriormente o orçamento secreto, né? Então essas emendas parlamentares aí são a forma que deputados e senadores indicam como e onde o governo deve aplicar recursos públicos, né? Então, antigamente, o governo poderia escolher se pagava ou não essas emendas, né? Eram discricionárias, porém, agora a maior parte disso aí é uma questão obrigatória. O governo tem que desembolsar isso efetivamente, porém, ele ainda tem essa opção, essa escolha de determinar quando e a quem vai ser pago, aí, em qual ordem esse valor vai ser distribuído, né? Então, fica a critério do governo federal fazer essa distribuição e eles claramente aí agem de forma a privilegiar os seus interesses para perverter o Congresso Nacional. Agora chama atenção a redução do valor aqui do fundão eleitoral, né? Ano passado aqui foi quase 5 bilhões de reais, na verdade, porém caiu para 939 milhões para o ano que vem, o que é uma coisa interessante porque é um ano eleitoral, né? Temos eleições para prefeitos e vereadores no próximo ano. Embora as campanhas sejam muito mais baratas nesse caso aí, né? Não é nada de abrangência nacional e tudo mais, porém o fato é que tem muita gente para receber isso aí, são muitos candidatos a vereador e a prefeito ao redor do Brasil, né? Então esse valor aí, menos de 1 bilhão de reais, claramente frustrou as expectativas dos parlamentares que queriam aí 5 bilhões de reais de fundão eleitoral, nada mais do que já está previsto, eles querem torrar muita grana nessa história aí. Então, por que que o Lula teria mudado? Lula e o Fernando Haddad, né, que prepararam o orçamento, teriam reduzido tanto o valor aí do fundão eleitoral? Por conta da questão do déficit fiscal, precisam ajustar as contas, tem que tirar isso aí de algum lugar? Certamente não é um pensamento tão republicano assim, que está por conta dessa decisão, dessa ideia do governo Lula de apresentar um orçamento aí ao Congresso Nacional com um valor aí para o fundão eleitoral tão baixo, né, 939 milhões de reais. Baixo em relação à expectativa deles. Eu acredito que não tinha que ter absolutamente nada disso aqui, nenhum centavo destinado à campanha política, né? Mas a verdade é que todo mundo sabe, inclusive o Lula e o Haddad, que o Congresso Nacional vai mudar isso aqui, né? Porque o orçamento vai ser votado no Congresso Nacional. Qual é a chance de eles aprovarem um fundão eleitoral de 1 bilhão de reais, né? Obviamente, claramente isso aqui vai ser alterado no Congresso Nacional para um valor mais próximo daquilo que os parlamentares realmente desejam, né? E a verdade é que provavelmente o Lula mandou a coisa desse jeito para o Congresso Nacional para ele não se queimar com essa história de fundão eleitoral, né? Porque já está muito queimado do ponto de vista econômico, já está fazendo muita bobagem, aumentando impostos para todo lado, muito criticado por conta dos seus inúmeros ministérios, muito criticado por conta do financiamento que ele quer fazer para outros países aí, países aliados do ponto de vista ideológico, muito criticado também pelo tanto de impostos que estão sendo criados aí em comprinhas, volta do imposto sindical, imposto nos combustíveis e tudo mais. Então, pegaria muito mal certamente para ele apresentar um fundão eleitoral muito alto aqui, com toda essa contenção de gastos, entre aspas, né? Contenção entre muitas aspas, aumento de receita para tentar fazer a coisa funcionar, o orçamento fechar, né? Então, muito provavelmente, o que o Lula fez foi passar a batata quente para o Congresso Nacional, deixar que esse valor aqui de mais de 5 bilhões, que é a expectativa do Congresso, seja decidido lá na Câmara e no Senado por conta dos parlamentares, e o Lula diga, não tem nada a ver com isso aí, foram eles que criaram esse valor todo lá, porque tenha certeza que o próprio PT quer muito
esse valor aqui não é do interesse do PT, um fundão eleitoral de 939 milhões de reais, apenas aí entre muitas aspas, né? Então, certamente, o que o Lula está fazendo é passar a batata quente para o Congresso Nacional. Então, esses dois pontos específicos aqui do orçamento apresentado pelo governo Lula ao Congresso Nacional demonstram que o Lula pretende usar o dinheiro, a verba, o orçamento para manter essa sua queda de braço com o Congresso Nacional. Passou a batata quente para eles do orçamento do fundão eleitoral, que vai ser mudado, vai ser aumentado, obviamente, todo mundo sabe disso. Lula e Haddad sabem disso muito bem, né? E mexeu também na questão das emendas parlamentares aí, porque ele sabe que vai ter que desembolsar muita coisa nesse sentido para ter apoio parlamentar no próximo ano. Já está fazendo isso no ano atual, no ano corrente. O valor das emendas já está acabando, está esgotando muito rápido isso aí. Tem coisas que ele precisa votar, precisa aprovar nos próximos meses e vai ter muita dificuldade. Então ele precisa de um pouco mais de caixa para trabalhar, para negociar com o Congresso Nacional no próximo ano, né? Então este orçamento aqui fiscal demonstra de forma inequívoca a promiscuidade da relação entre o governo Lula e o Congresso Nacional, como sempre aconteceu, diga-se de passagem. Estamos vendo uma repetição aqui do mensalão, só que dessa vez, é claro, o STF criando esse fundão eleitoral aí e com a mudança do orçamento secreto, entre aspas, aí para as emendas parlamentares, o que foi criado aí é uma institucionalização do mensalão, da compra de votos e de apoio do Congresso Nacional. O nome muda, o fato de ser crime ou não, ou ser algo previsto na lei muda, mas no fim das contas, a imoralidade dessa ação, dessa promiscuidade, dessa troca de dinheiro em favor de aprovação legislativa aí, isso continua a mesma coisa que sempre foi no governo Lula. Então, Lula 3.0 nada mais é do que uma mistura de tudo o que há de pior da corrupção dos dois primeiros governos Lula com o desastre econômico dos governos Dilma, né? Uma amálgama que vai destruir o nosso país do ponto de vista econômico, infelizmente. Agora vamos ver como que esse orçamento vai sair da Câmara dos Deputados, lá do Congresso Nacional, após aí a apreciação dos senhores parlamentares, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.